Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos no mês de setembro, mês de conscientização e prevenção contra o suicídio. Nessa perspectiva, hoje iremos conversar com Frei Basílio, nosso confrade psicólogo, que irá falar conosco sobre o tema, ligando-o com vocação. Frei Basílio, então estamos neste mês de setembro, o mês de setembro amarelo. Nessa perspectiva, fale um pouco para nós da vocação como chamado primeiro à vida, à existência. A vocação. Vocação vem do verbo latino vocare, chamar. A vida, como é que a gente descobre a vida como chamado? De repente eu descubro que eu estou vivendo, mas eu tenho uma necessidade e um desejo até automaticamente, eu tomo consciência de mim mesmo, meu corpo, minha sensibilidade, os horizontes que eu contemplo, o desejo de relacionar com as pessoas, e de repente eu estou aí vivendo como de graça. Eu não escolhi viver, eu estou aqui. Então eu começo a perguntar: quem pensou em mim antes que eu existisse? No plano puramente humano é meu pai, é minha mãe, meus avós, mas quem pensou em meus pais, meus avós antes deles existirem? Então, na nossa dimensão de fé, a gente abre uma perspectiva de que houve uma vontade benevolente anterior a mim, anterior a esse mundo, anterior a meu pai e minha mãe, a tudo que é humano, que nos quis existindo e nos deu em nós um impulso de ser, de crescer, de apreciar tudo que podemos ver de belo, de bom, de verdadeiro e de criar. Então eu reconheço a vida como uma dádiva que eu ganhei de graça, mas também uma tarefa que eu preciso cuidar de mim, cuidar da relação minha com o outro e cuidar da minha presença no mundo. Então a vida é vocação a viver de uma forma bela, bondosa, generosa, sensível e inteligente. A vida como o primeiro dom, o primeiro chamado a viver e viver bem. Muito bem. Ainda nessa perspectiva, qual é o papel das nossas comunidades religiosas na prevenção ao suicídio? Prevenir o suicídio. O suicídio, na nossa compreensão da vida como um valor, a gente não entende como uma pessoa, um sujeito humano, pode achar: é melhor não viver, eu quero tirar meu time de campo. Então o suicídio de fato é uma realidade mais complicada, porque há culturas que valorizam o suicídio. Por exemplo, a cultura japonesa, o harakiri, o herói que se auto-elimina. Temos dois grandes homens contemporâneos nossos, um grande escritor, genial escritor, Ernest Hemingway, que escreveu Por Quem os Sinos Dobram, vendo uma guerra e sendo repórter de uma guerra na Espanha, e escreveu O Velho e o Mar. Ele decidiu suicidar com 62 anos, mais ou menos. Tem um grande psicanalista que escreveu muito sobre o cuidado da vida, escreveu Nossa Vida para Nossos Filhos, pais bons o bastante para ajudar os filhos a crescerem sem desejar suicidar. Escreveu também um livro sobre a psicanálise dos contos de fada. E ele, com 90 anos, decidiu se auto-eliminar. O suicídio para jovens islâmicos que são treinados a explodir a sua vida matando os outros. Então,
Mas na nossa cultura cristã e no nosso cuidado, o suicídio é como que uma pessoa que perdeu a motivação e a alegria de viver e prefere decidir se autoeliminar. Um adolescente que se autoelimina. Então esse é o problema. Como cuidar e prevenir que alguém escolha viver e não desista de viver? Seria uma atitude de atenção, cuidado, amor, motivar a pessoa para ser corajosa, para enfrentar o vazio, para enfrentar a perda, sensações de perda, mas no jogo da existência, perder ou ganhar, a pessoa está crescendo. É como que o esporte. Mas então, como prevenir o suicídio? E se alguém que mora ao meu lado, eu convivo com ele, tomo meu café da manhã, trabalhamos juntos, convivemos, rezamos juntos e de repente ele suicida, traz em mim uma culpa muito grande. O que eu poderia ter feito para motivar essa pessoa para escolher a vida e não desistir de viver? Eu acho que nós ficamos numa atitude de humildade, de saber que não somos onipotentes, não conseguimos ajudar uma pessoa a gostar de si, gostar dos outros, enfrentar os desafios como um crescimento ético. Então não tem resposta para isto. Muito bem. Ainda nessa perspectiva, Frei, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, especialmente para aquelas pessoas que podem estar passando por alguma situação difícil neste Setembro Amarelo, na perspectiva da nossa fé. Muito boa pergunta. Então, na perspectiva da nossa fé, é acreditar que eu não sou senhor e dono da minha vida. Eu sou gestor dela, mas eu ganhei a vida com uma coisa para eu gerenciar. Tornar a minha vida algo bom, algo belo, algo que eu possa criar. Então, convidar jovens que estão, ou homens ou adultos, que estão enfrentando uma situação de perda, de dor, de falta de confiança em si mesmo, de falta de fé no valor da existência, saber que ele procure ligar-se com o que há de melhor em si mesmo, sua capacidade de resistir e enfrentar a vida e superar o conflito que vive. Tem um pensador que eu gosto muito dele, Saint-Exupéry. Ele fala que o ser humano se descobre quando ele se mede contra um obstáculo. É motivar o jovem, o ser humano, a superar os desafios, e quem ele sai melhor, eticamente, humanamente, e sabe contar para os amigos que ele venceu. Saint-Exupéry fala numa situação limite, em que houve um pane nos Andes. Ele falou o seguinte: o orgulho de ser homem. Se eu fosse um animal, eu teria morrido, mas por ser homem, eu quis sempre levantar, sabendo, se meus amigos, a minha esposa souber, se eu estiver vivo, eu não vou desistir, eu vou caminhar. Então é motivar as pessoas para criar algo de bom e saber que alguém espera nela e confia nela e sabe que ela vai superar essa dificuldade. Muito bem, obrigado, Frei Basílio, pela belíssima exposição. Irmãos e irmãs, então neste mês de setembro, vamos juntos abraçar este compromisso de cuidar da mente. E onde houver desespero, que levemos a esperança, paz e bem.